Durante a Era da República Galáctica, o chanceler Palpatine, conhecido mais tarde como Imperador Palpatine, era visto pelo público de uma maneira complexa e multifacetada. No início, ele era uma figura política popular e bem conceituada, mas a sua percepção pública ela evoluiu ao longo do tempo, particularmente à medida que ele implementava seus planos sinistros, que por fim levaram à queda da República e à ascensão do Império Galáctico. A maneira como Palpatine era visto pelos cidadãos da República foi moldada pelas suas manipulações políticas, controle da mídia e erosão gradual dos conceitos democráticos da República. A ascensão de Palpatine à proeminência foi marcada pelo seu comportamento calmo, eloquência e a capacidade de se conectar com as pessoas em um nível íntimo, pessoal. Antes de se tornar o chanceler, no entanto, como senador de Naboo, Palpatine cultivou uma reputação de político calmo, diplomático e altamente persuasivo, o que deu a ele a confiança e a admiração do Senado e do público em geral. Palpatine inicialmente se apresentou como uma pessoa moderada, buscando trazer um equilíbrio à República. Sua retórica era inclusiva, frequentemente clamando por paz e estabilidade, e ele também se apresentou como um defensor da democracia. Sua natureza estoica, porém acessível, o tornou uma figura atraente ao público, e ele era visto frequentemente como alguém que poderia finalmente pôr um fim às crises que assolavam a República. Embora o Palpatine não foi a figura central nos eventos da Ameaça Fantasma, as suas ações nos bastidores estabeleceram uma base para sua futura ascensão ao poder. O público daquela época não tinha conhecimento sobre as suas manipulações, que incluíam, por exemplo, orquestrar secretamente o bloqueio da Federação do Comércio no planeta Naboo, criando uma crise ali que levaria à sua elevação no Senado. As suas manobras nos bastidores foram projetadas para melhorar sua posição política e posicionar ele ali como um salvador da República. Nesse ponto aí, Palpatine era visto pelo público principalmente como uma figura de esperança e de reforma, onde apenas algumas pessoas selecionadas ali conseguiram sentir que tinha algo a mais ali nesse jogo, como por exemplo o mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Quando as Guerras Clônicas finalmente chegaram, elas marcaram uma mudança significativa na percepção pública de Palpatine. Como um chanceler, Palpatine manipulou toda a guerra em andamento para consolidar ainda mais o seu próprio poder, usando a crise como um meio para justificar os seus poderes de emergência. A sua capacidade de se apresentar como um líder em um tempo de guerra que poderia proteger a República contra uma ameaça externa melhorou ainda mais a sua imagem pública, pois os cidadãos cada vez mais o via como um símbolo de força e determinação em um momento de tanta instabilidade galáctica. O uso estratégico de propaganda e mídia que o Palpatine fez foi essencial para manter a sua popularidade. Por meio do Senado Galáctico e vários outros canais políticos aí, ele se retratou como uma figura heróica protegendo a República dos separatistas, mesmo enquanto ele manobrava nos bastidores para promover a sua própria agenda. Publicamente, Palpatine chamava as Guerras Clônicas de, entre aspas, um mal necessário, e isso agradava o público, pois enfatizava o seu papel como um protetor da paz e da segurança. Apesar dessa imagem tão positiva que o Palpatine tinha na República, o sentimento público ainda assim era um pouco dividido entre as linhas partidárias ali. Muitos cidadãos da República apoiavam as guerras clônicas, os esforços da guerra e confiavam na liderança do Palpatine, e por outro lado, os separatistas também tinham apoiadores dentro da República, e algumas facções, incluindo por exemplo a Ordem Jedi, até mesmo começou a suspeitar dos motivos de Palpatine, conforme ele aumentava e estendia o seu controle e influência. Com o passar do tempo, durante as guerras clônicas, a consolidação do poder de Palpatine se tornou ainda mais evidente. Ele removia oponentes políticos de forma constante, corroía os freios e os contrapesos da República e expandia o seu controle sobre os militares e o Senado. Na época da vingança dos Sith, Palpatine tinha transformado com sucesso a República em uma ditadura de guerra. O público, amplamente distraído pelo conflito das Guerras Clônicas, não entendia completamente as implicações das ações do Palpatine. Ele continuava a manipular toda a situação da guerra, se apresentando como uma figura necessária para garantir a sobrevivência da República e ao mesmo tempo em que ele eliminava a dissidência e silenciava os seus críticos. Seu sucesso contínuo na guerra, junto com o seu controle da mídia, garantiu que o público em geral permanecesse solidário, ou pelo menos aceitando ali passivamente a sua liderança. O grande obstáculo aqui é que nem todo mundo foi tão facilmente enganado. A Ordem Jedi ficava cada vez mais preocupada com o crescente poder do chanceler, com o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi e outros suspeitando até mesmo que o Palpatine tinha uma agenda oculta. Os cidadãos da República, tendo sido manipulados por tanto tempo, acreditando que ele era o único que poderia proteger a República, permaneceram leais a ele no final.
Ao final da vingança do Sith, Palpatine já tinha alcançado seu objetivo final, infelizmente, a dissolução da República Galáctica e o estabelecimento do Império Galáctico. Essa transformação foi vendida ao público como uma medida necessária para restaurar a ordem após as Guerras Clônicas. Em seu discurso final como um chanceler, Palpatine declarou a formação do Império e o fim da República, enquadrando-o como uma vitória pela paz e a segurança. O Senado Galáctico, em grande parte sob o controle de Palpatine, rapidamente concordou com suas demandas e assim o Império Galáctico nasceu. A reação do público em relação à criação do Império Galáctico foi complexa. Alguns cidadãos, particularmente aqueles que foram profundamente afetados pela guerra e pelo caos, aceitaram facilmente as palavras de Palpatine e abraçaram o Império como um símbolo de estabilidade. Eles viam esse novo regime como uma forma de acabar com os anos de conflito e caos que assolavam a galáxia, e agora, tinha finalmente chegado a Era da Paz. No entanto, outros indivíduos aí, especialmente entre as facções separatistas que foram derrotados e os crescentes movimentos de resistência, esses eram profundamente céticos quanto aos motivos de Palpatine. A antiga Ordem Jedi, que antes eram os guardiões da República, agora eram retratados como traidores, e a transformação de Palpatine de um líder amado para um ditador implacável estava completa. O novo Império Galáctico, embora autoritário, foi apresentado como uma era de paz e progresso. O público, particularmente aqueles nos mundos centrais, eram frequentemente pacificados pelos discursos do imperador e pela aparência de ordem. Palpatine manteve a sua imagem como um governante benevolente que simplesmente tomou medidas que foram necessárias para preservar a galáxia de mais danos. A máquina de propaganda do Império Galáctico trabalhava incansavelmente para manter essa percepção, dificultando que a população em geral percebesse a extensão total da tirania do seu regime. Embora o cidadão médio da República não conseguiu compreender completamente o escopo das maquinações do Palpatine, a sua transformação de um amado chanceler para um temido imperador foi facilitada pela sua capacidade de manipular a opinião pública. Palpatine usou da mídia, o medo político e as crises de guerra para criar uma imagem de si mesmo como um salvador da galáxia, e essa imagem colou. Quando a República caiu, muitos o enxergavam como um líder necessário, alguém que havia tomado decisões difíceis para o bem maior da galáxia. Agora, no final das contas, a percepção pública do Palpatine tinha um grande contraste aí. Ele era ao mesmo tempo um símbolo de esperança e democracia e também um prenúncio de autoritarismo e corrupção. Para muitos, ele era um líder sábio e forte, e para outros, um tirano manipulador. Essa dualidade aí desempenha um papel central na sua capacidade de manter o poder, já que o público nunca conseguia completamente compreender a extensão da sua traição até lá no Retorno do Jedi com a queda do Império Galáctico. Mas me diz aí nos comentários, gente, se você fosse um cidadão comum da República, dentro da galáxia de Star Wars, você acha que o Palpatine ia conseguir te enganar? Seja honesto, tá? E se você gostou do vídeo, cara, não seja enganado facilmente, hein? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.